Fala rapaziada, bom dia, mais uma quarta-feira, nosso programa se iniciando, o programa mais amado, né, como a gente gosta de reforçar toda semana, de cara nova, de um jeito novo, com o nome agora, teve votação lá no nosso Instagram para decidir qual seria o nome, né, aqui do programa, e finalmente, hoje é o batismo do nosso programa, Guilherme. É isso aí, nova semana, novos assuntos e novo nome, né? Finalmente, depois de 752 episódios, né? Que a gente tava escolhendo o nome, não estávamos decidindo, estávamos na dúvida, né, de decidir. E aí acabou que a produção começou a procurar nomes aqui, a gente também dando pitaco, jogamos para vocês e finalmente decidimos, né? Decidimos, você tá ligado àquela música que tá estourada agora, se eu não me engano é do Magnata, faz o passinho do Vini. Faz o passinho do Neymar, vai pra cima deles do Brasil, isso é papo de Mundaiá, tá. O nome do nosso programa agora, após votação lá no nosso Instagram, Papo de Mundaiá, tá decidido, a partir de agora é só isso. Exato. O anúncio agora não é mais Isso Não É um Rádio, o nosso quadro de esportes, é Papo de Mundaiá. Começou o Papo de Mundaiá. Hoje a gente tá todo caracterizado, olha a mesa, é novo nome, é novo... O logo aqui do Isso Não É um Rádio no fundo, diferente. A gente vai começar hoje diferente o programa. Isso aqui, como você comentou antes do programa, tá parecendo até a mesa tática, né? Pois que rolava na Copa. Então dá pra te até trabalhar, né? Quiser botar aqui a fundo de tal, tava aqui, entendeu? Não sei o que, movimentação de tal e tal jogador. Positivo, dá pra explicar de uma forma mais interativa. Eu gostei demais disso aqui, inclusive do logo aqui, porque nossa, o logo ficou a gente agora tá com nome, identidade visual e assim... Pô, a cara nova, né? Então, cada vez mais vamos melhorando nossos programas, nossos quadros, que com fé em Jesus Cristo, depois, principalmente agora, nesse período aí da Copa do Mundo, onde muitos atletas vão descansar, vão tirar férias, mas a gente vai estar lá pensando no que fazer para trazer mais, mais conteúdo para vocês, com certeza, com vários quadros, várias brincadeiras aqui sobre a Copa do Mundo em si, que vai vir agora, e sobre outros assuntos, né? E eu queria dar um destaque, né, pra nossa alô que tá aqui atrás, que o pessoal da produção falou que foi um membro do Isso Não É um Rádio que fez a produção, né, da logo e a mão, né? De primeiro momento eu cheguei aqui e falei, pô, isso aí provavelmente deve ser de uma impressora 3D ou algo do tipo, mas foi feito à mão. Foi a Clara que fez? Mandar um abraço aí pra Clara, falar que ficou sensacional, muito bonito e enriquece muito mais o nosso cenário aqui não só do nosso programa, mas como da rapaziada aí do programa de entretenimento e enfim. Exato. Muito legal, muito obrigado, Clara, pelo seu trabalho aí, ficou sensacional. Vamos começar pro assunto mais recente, sim, né? Que foi a Copa do Nordeste ontem. O primeiro jogo da final da Copa do Nordeste entre Fortaleza e Vitória. Eu juro pra você, foi uma terça-feira, às 9h30 da noite. Não gostei muito do horário, porque 9h30 da noite um jogo durante a semana é sacanagem. Tanto com quem vai assistir em casa, imagine pro torcedor que tem que se deslocar ao estádio, né? E aí o público da Copa do Nordeste tá bem fraco esse ano. Continuou meio fraco, obviamente com os torcedores fiéis do Fortaleza nos seus 25, 30 mil, não sei quanto deu a parcial de público desse jogo, mas o jogo em si foi um jogo bem parelho entre as duas equipes, que teve mais emoção na reta final por conta da virada do Vitória, né, da expulsão do jogador do Fortaleza, que deu um ânimo a mais ali e deu uma vantagem para o Vitória ir para o segundo jogo, que vai ser num Barradão, lá no sábado, se eu não me engano, ou às 4 ou às 5 horas da tarde, eu vou confirmar com vocês, que promete casa cheia, porque o Vitória já esgotou os ingressos para esse jogo. Inclusive, torcedores do Vitória, que são meus amigos, falaram que passaram horas tentando fazer o check-in para ir, principalmente os sócios, né? Principalmente, imagine quem tem que comprar ingresso. Não, hoje em dia é quase impossível você comprar ingresso. Então, é um Vitória que está crescendo o seu quadro de sócios. Essa semana aí, se eu não me engano, chegou a 50 mil sócios. 50 mil sócios eu vi também. Então, com mais sócios, necessita de mais capacidade no estádio. Então, o Vitória também está providenciando a ampliação, né, complementar na Barradão, e que aí pretende dar mais conforto para o seu torcedor, para realmente não ter esses problemas, né? Porque, querendo ou não, com o avanço do time, com a elevação de patamar, né? Acredito que o Vitória esse ano talvez possa ali chegar na pré-Libertadores ou então a Sul-Americana novamente, né? Como foi
nas últimas temporadas, possa chegar em mais competições e querendo ou não brigar por mais títulos, né? Sim, sim. E eu acho que um aspecto importante, só para complementar a sua fala, é com relação a essa ampliação, acho que algo que o torcedor, não só o torcedor, mas como todo mundo, né, fã de futebol, que de certa forma sabe, né, da presença da torcida, do clima, Isso. da atmosfera que se cria no Barradão, é que justamente não seja tão, não mude tanto, né, Exato. o ambiente. Que seja feita ampliação, que melhore as condições do estádio para conforto do torcedor e até acesso para a imprensa, Coisas básicas, né? coisas básicas, mas que o ambiente seja muito próximo do que é hoje, que não se perca a essência que tem o Barradão, É porque isso. é um dos estádios do Brasil, um dos estádios mais tradicionais do Brasil, que se mantém até hoje no cenário atual e Tem identidade própria, né? E exato. querendo ou não, o Vitória, se você pegar, por exemplo, a campanha do Vitória na Copa do Brasil de 2010, né? Chegou na final Que contra o chegou na final Santos, contra o Santos. time de Dinamarca, nossa. O Vitória era o Vitória que, tipo, chegava no primeiro jogo, que era na casa do adversário, tomava 3, 4, chegava no Barradão, virava pra 6, entendeu? Fazia viradas históricas. E foi o que ajudou o Vitória, que foi aquele combustível para o Vitória chegar à final daquela Copa do Brasil também. Nos outros brasileirões chegar em posições que na época era muito difícil, hoje em dia já é muito difícil, mas naquela época, né, que por exemplo, para se classificar para a Libertadores eram poucas vagas, eram somente 4, e aí o Vitória chegar na quinta colocação, com alguns jogadores que fazem parte hoje em dia da história do Esporte Uhum. Clube Vitória. Então o seu torcedor tem grande parcela, né, nessa situação. E aí o torcedor do Vitória que é o combustível desse clube, né? Que ajudou o Vitória a sair da Série C para a Série B e agora tá na Série A e brigar, e tá, acho que se caminhando pro terceiro ano na Série A já. E esse ano pretende, né? Apesar de o Brasileirão estar muito bagunçado, tá muito embaralhado ali nas posições ali próximos ao Z4, a esperança do torcedor é que o Vitória faça um ano mais tranquilo, né? Sim, Foi um sim. Vitória que chegou na final do Baiano e conseguiu competir com a equipe do Bahia, que atualmente, né, querendo ou não, muitos torcedores que são clubistas de verdade falam que, poxa, não é essas coisas e tal, mas a gente sabe que atualmente tem uma certa disparidade ali dos elencos. O Bahia Uhum. que vem cada vez mais preparado, cada vez mais brigando ali pelas primeiras colocações do Brasileirão, e o Vitória que chega ali brigando pela Sul-Americana ou um meio de tabela. Então a gente sabe que tem disparidade ali nos elencos. E o Vitória conseguiu disputar com o Bahia naquele jogo, tanto que quem assistiu a partida sabe que o Vitória teve chances reais de ser campeão baiano, mais uma vez contra o Bahia. E aí o Vitória que chega na final da Copa do Nordeste depois de anos sem disputar e pode ganhar esse título. E aí é isso. Um título importante, é uma marca importante. É um Vitória que nos últimos anos ganhou seu primeiro título brasileiro, posso dizer assim, da Série B, né? Que era algo importante na história do clube. E assim, é um time que cada ano que passa vai evoluindo, vai tentando conquistar algo melhor, maior e claramente com o apoio do seu torcedor é um grande motivador, né, desse elenco. E eu acho que, tipo assim, se você for comparar a Vitória com o Bahia, algo que pega muito com relação a esse ano é a expectativa do torcedor do Vitória em relação a essa temporada, Sim, em relação a chegar nas grandes competições, avançar nas Copas, e a relação que o torcedor do Bahia também tinha, né, de expectativa em relação às competições. O Bahia ia jogar Libertadores, no caso ia jogar a pré-Libertadores, Copa do Brasil, não ia disputar a Copa do Nordeste por conta, né, dos novos regulamentos aí sim, em relação a competições intercontinentais. E tinha o Brasileirão também. A expectativa era que o Bahia fosse bem em todas as competições, até pelo que a gente já vem falando aqui em todos os programas, né? Pelo padrão de investimento do clube mais recente, pelo fato de agora fazer parte do Grupo City. Então, a expectativa do torcedor do Bahia era muito alta, e a do torcedor do Vitória, óbvio que você espera que seu time vá bem nas competições, mas eu acho que o momento atual do Vitória tá superando a super. maioria das expectativas dos torcedores, que, tipo, ninguém imaginava que o Vitória ia passar do Flamengo nas oitavas de final da Copa do Brasil. Tipo, podia imaginar que ia vencer o Bahia, ser campeão do Baiano, mas não imaginava também que ia estar bem assim no Brasileiro. Um time que sempre é muito forte em casa, mas que realmente virou uma fortaleza, que pega um Flamengo e consegue mandar no jogo aqui no Barradão. E vem essa final ontem, o Vitória perdendo, né?
apesar das condições do jogo terem favorecido, né, o Vitória Eu consegui o fazer a virada, conseguir o Aham. resultado, mas é um time que tá empolgando o torcedor, surpreendendo o torcedor. E eu acho que o negócio mais legal do futebol é isso, é quando você realmente, às vezes, você, tipo, você torce porque é uma paixão incondicional, você não sabe explicar de onde vem, mas quando o time começa a corresponder demais, assim, é Fica muito, muito, até muito bom. bacana esse a partida. Muito, muito, muito bom. E você pegar o tipo gol que você falar que a gente tá na fase é aquele gol de De Tárzia Taça. ontem, que foi um balaço bizarro aquele gol. É inacreditável. Eu não vi o jogo, vi só os lances, você que viu o jogo pode até falar mais sobre essa questão aí, mas a fase do Vitória é impressionante. É isso. Eu peguei só o segundo tempo ali pra assistir. Mas o pouco que eu vi ali, o Vitória demonstrou ser tá um time bem organizado, principalmente nas últimas partidas. Obviamente que tem que virar essa chavinha do ganhar fora de casa, né? Que é muito importante para um brasileiro fazer um brasileirão confortável, você ganhar, ter o equilíbrio ali de ganhar em Ganhar casa e ganhar fora. fora, não só ganhar dentro de casa, que é que o elenco precisa mudar, mas isso aí vai, tipo, dos anos, né? Às vezes o Vitória é um time que se acostumou bastante a jogar com o apoio do seu torcedor. E aí o futebol é bizarro, né? Porque às vezes Uhum. o campo tá bom, o clima tá bem, o elenco tá em boa fase, mas chega lá fora, não sei o que acontece, É. que nada dá certo. Foi um problema que assombrou o Bahia, né? Poxa, São Paulo durante muitos anos, e aí esse ano parece que Deu uma melhorada. deu uma melhor. Na verdade, deu uma invertida, né? O Bahia começou a ganhar muito fora de casa Em casa. e fazer mais maus resultados em casa. Mas, é justamente isso. Foi um jogo equilibrado entre as duas equipes, onde o Fortaleza é, conseguiu ali equilibrar, até porque o Fortaleza está atualmente com um elenco abaixo, né, do Vitória, por estar na série B, e aí rola que tanto todas as coisas que a gente fala do futebol, que é queda de rendimento, que é jogadores que saem para afogar aí as finanças do clube, Uhum. mas conseguiu disputar assim um jogo bom contra o Vitória, conseguiu sair à frente com um golaço Vitinho. também. Não, acho que Foi porque. foi Jonathan, não lembro o nome do cara. Vitinho. Foi Vitinho do Fortaleza. Que saiu com um golaço dele de fora da área. E aí o Vitória. Aí o roteiro se criou, né? Teve o lance da expulsão de René, ia acabar saindo de cara pro gol ali no momento. E o jogador do Fortaleza acabou sendo expulso. E deu um ânimo a mais, né? Aí você vê que foi também o dedo do treinador, né? De Jair Ventura. Que aí percebendo que o Fortaleza está com um a menos, o Fortaleza ia ter que chamar o Vitória para o seu campo do seu campo de defesa, por conta normal do jogo, né? Você tá com um a menos, você tem que se trancar e ainda mais Sim. dando 1-0. E aí ele bota Renato Kaiser, que foi o cara que virou, que empatou a partida com um gol de pênalti, né? Que aí o roteiro se criou, né? Teve o lance de pênalti, que foi uma. Goleiro, eu não lembro qual foi o nome do jogador do Palmeiras, acho que era goleiro, né? Na área. Acho que ele é goleiro. E aí como a gente tava falando, né? Quando a fase é boa, qualquer tapa no gol é golaço, né? E foi o que fez. Teve uma felicidade tremenda a Taz ali, que foi um chute que ele pega não com tanto ângulo, nem também com tanta pompa, Posicionamento corporal dele tá posicionamento meio. corporal que ele ia bater no gol, ia ser um golaço. E acabou que a bola foi no ângulo e surpreendeu o gol do João Ricardo. Então é um resultado muito importante que traz uma certa Tranquilidade, né? tranquilidade Ganha para o fora de próximo. casa. Isso, e o Vitória agora no Barradão pode ser campeão até com empate, Você tem né? palpite pra esse jogo? Eu acho que vai dar vitória também. Eu acho que ali uns 2-3-0 até mais assim. A confiança a gente está depositando no Vitória nesse jogo é diante dos últimos resultados dentro de casa e da força do seu torcedor, que vai ser um jogo de ingressos esgotados. Mas a gente viu que o Fortaleza é, fez uma virada contra o Sport, né? Onde o Fortaleza perdeu o primeiro jogo também de 2-1, se eu não me engano. E aí no jogo de volta deu 2-0 no Sport. Na verdade, foi 2-1 o primeiro jogo contra o Sport, dentro de sua casa, no Castelão também, o mesmo resultado que foi esse jogo contra o Vitória. Sim. E fora de casa, o Fortaleza conseguiu reverter fazendo 2 gols. E classificando para a final lá na Ilha do Retiro, na casa do Sport. Então, é um time que tem que ficar em alerta, mas eu acredito que dê vitória. Eu também acho que vai ser também de 2-3-0. Isso. A relação da vitória e torcida é muito forte. E esse ano o negócio tá assim bizarro. Eu não vejo Vitória
deixando escapar esse jogo. Até porque se deixar escapar esse jogo sábado, Nossa. vai ser uma loucura lá no Barradão. Até da hora que acabar o jogo até o outro dia vai ser pior Pois é. que lá na Europa, que a galera tá destruindo. Não sei se tá ainda, mas estava destruindo Paris. Nossa, é isso. Aí eu tava com alguns amigos assistindo o jogo, a final da Champions, a gente falou assim, rapaz, se o PSG perder essa final aqui, o que vai acontecer em Paris? Aí a gente, beleza, né? Achando que, pô, o Paris Saint-Germain for campeão, vai estar de boa. Não. Agora, irmão, se ganhou, eles fizeram a mesma, o que eles fizeram lá, que acho que foram mais de não sei quantos policiais feridos, não sei quantos, acho que foi mais de 400 pessoas presas, era carro pegando fogo no meio da rua. Imagina se perde não ia sobrar nem pra Torre Eiffel. Mano, tem um. Não, a Torre Eiffel também, se eu não me engano. É porque hoje em dia não dá pra acreditar, não dá pra acreditar em tudo que você vê na internet, né? Porque tudo que você vê hoje na internet, você tem que se questionar se é IA ou não é. Outro dia eu vi um vídeo de. Tinha um cachorro rosnando pro outro, eu comecei a dar risada porque era um vídeo engraçado, né? O contexto ali, e se for olhar os comentários, tudo IA. Então, não dá pra acreditar em tudo. Mas tem um vídeo que é tipo, os caras atacando fogo, se eu não me engano, é num carro, dentro daquele jardim ali da Torre Eiffel. Então, não tem ninguém sobrando na França. Tem um vídeo também que é bizarro, que é os caras com os fogos de artifício, porque virou a arma dos caras, né? Lá. Uhum. Os caras pegam os fogos de artifício, acendem e eles começam a mirar na direção dos policiais. Aí o vídeo parece muito uma cena de Harry Potter, porque parece que o cara tá com a varinha atacando os feitiços Pois é. nos policiais. É muito Mas a gente não bizarro tá normalizando isso não, tá? essa festa, o quê? A gente não tá normalizando isso Não, não. pelo porque amor de Deus, isso é loucura. Dizem que isso aí acontece meio que semanalmente lá na França, tipo, entendeu? sei lá, o dólar baixou um pouco na França, a galera vai queimar carro. Pois é. É maluquice. Então, você ter carro na França tem a sua garagem, meu. Pelo amor de Não é Deus. muito viável, não. Eu vi no Twitter o pessoal comentando, né, que hoje o imóvel que mais valorizou na França, né, depois de Copa do Mundo, PSG ganhando 2 Champions, é a garagem. Não é nem Exato, apartamento, exato. nem ponto pra loja, é a garagem, o imóvel que mais valorizou na França. E também tem o perigo de você estar com sua garagem lá e o povo acabar arrombando sua Destruir, né? garagem e Arrombar a sua garagem. Rapaz, o processo que estavam fazendo de preparação para essa final era a loja botando um tapume. E assim, antigamente eles só botavam os tapumes, né? E só bastava. Hoje em dia, tapume, grade, aí cerca elétrica, era um monte de coisa para tentar inibir. E muitas vezes não consegue, né? Porque eu não sei o que acontece com aquele pessoal que eles conseguem destruir tudo e todos ali. E vai ter gente aí, e já deve imaginar que já tem milhares de pessoas criando teoria da conspiração de que isso é incentivo do governo. O governo manda dinheiro para essa rapaziada para incentivar o uso do transporte público. Ou seja, você não vai ter um carro para não ser queimado, para você utilizar metrô, ônibus e enfim. Uma boa ideia. Baseado em nada essa opinião aqui, gente, pelo amor de Deus. Mas é isso. Para finalizar aqui esse assunto, pra gente ir pra essa Champions League, qual é o seu palpite pro jogo do Vitória? Acho que o jogo do Vitória é 2-0, tranquilo ali, Vitória acho que vai ser campeão, vai ser uma festa. Exato. Agora vamos pra Champions League, que obrigado PSG, graças a Deus o Arsenal começou ganhando, porque se o PSG começa ganhando, eu acredito que o Arsenal não ia conseguir fazer gol ali na equipe do PSG. E aí bateu, graças a Deus, por conta de, infelizmente, aí nosso zagueirão Gabriel Magalhães que perdeu o pênalti. Mas ali foi um ponto positivo, porque a gente viu que a união dos jogadores brasileiros, da dupla de zaga, que foi Marquinhos e Gabriel Magalhães, onde Gabriel Magalhães perde o pênalti e Marquinhos vai lá consolar, apesar de ser times rivais ali no momento. E ali demonstra que, além de tudo, a zaga da seleção brasileira tá bem, porque Gabriel Magalhães também fez um jogaço contra o PSG. Pra mim foi o melhor da partida. Foi o melhor da partida, apesar de Marquinhos ter falhado no primeiro gol, né? Uhum. Do Arsenal. Mas ali, eu acredito que a dupla de zaga atualmente é o ponto que a gente não deve se preocupar na seleção. Porque tá bem certo que vai ser os dois, os zagueiros dessa Copa do Mundo, que vai ser Marquinhos e Gabriel Magalhães. E sobre o jogo, vocês têm que falar. Cara, eu acho que é aquele ditado, né, que todo ano a gente, pelo menos nos últimos 10 anos a gente vem trazendo, né, que geralmente
O melhor jogo da Champions vai ser algumas das semis, porque a final sempre, não sempre, mas a maioria das finais eu sinto que não é o jogo que a gente sempre espera. É, Foi um jogo que, na minha opinião, foi muito morno. O Arsenal fez aquele gol cedo e praticamente abdicou de jogar, não fez questão ficou só no nenhuma PSG. mais de jogar. Foi o jogo todo praticamente com. A gente tá com um campo aqui. O jogador mais próximo do gol adversário do Arsenal estava aqui durante grande parte do jogo, que foi o Havertz, que estrela bizarra pra fazer gol em final de Champions. Fez Foi gol um na final golaço, né? de 21. Torcedor do Palmeiras tem lembranças ruins. Lembranças ruins, fez gol na final de Champions, gol na final do Mundial e agora de novo, gol na final da Champions. Então, que estrela medonha, né, pra fazer gol em final de Champions. E o PSG o jogo inteiro tentando encontrar um espaço, achar uma brecha ali no sistema defensivo do Arsenal, que é o destaque, né, da temporada, é o time que menos sofreu os gols na Champions. Então, passar pelaquela muralha ali que o Arteta colocou foi muito difícil. Um jogo muito, muito, muito disputado. É, Tá viralizando um lance aí que a UEFA tá postando nas redes sociais de disputas no meio campo do Rice com o João Neves, com o Vitinha. Então foi um jogo muito físico, pegado. Aham. muito pegado. Um jogo que a gente fala da temporada do Kvara, né? Como ele se destacou. Foi um jogo que ele não teve tantos espaços, Dembélé também não. O próprio Doué também teve muita dificuldade no jogo. Então foi um jogo tipo de momentos chaves que decidiram a partida. Acho que foi mais azar do Marquinhos. Não sei se chegou a ser uma falha muito azar dele ali naquele momento. Eu tava comentando até que sempre quando tem algum lance assim, tipo, não é nem de falha, mas tipo de muito azar, ele tá sempre envolvido na situação, acaba sempre sobrando pra ele. E depois o pênalti, né, que o cara sofreu, o Dembélé marcou o gol. Então acho que foi um jogo de momentos chaves ali. No geral, não achei que foi um jogaço. Mas aí é um final de Champions, né? Sempre tem aquele brilho, né? Aquele glamour. Sim. Infelizmente, né? Magalhães, que pra mim foi o melhor jogador da final. Um dos melhores jogadores da temporada, pra mim. Hoje, eu acho que ele chega, na minha opinião, chegar na Copa como o melhor zagueiro do mundo, ou pelo menos o zagueiro melhor zagueiro da última temporada. Então, foi muito cruel, né? Disputa de pênalti é muito cruel, ele sempre te marca É assim de isso. uma forma. E é aquilo, né? Tipo, pra você ser campeão de competição, daí eu falo Champions League, Libertadores e competições internacionais mesmo, que necessitam, não só competições internacionais, mas competições mata-mata, né? Que aí qualquer erro é crucial é justamente isso. Quanto menos erros, mais importante. A gente vê que 2 erros na partida foi o que gerou o empate, né? Que foi o erro inicial do PSG, que gerou o gol do Arsenal. E querendo ou não, o lance do pênalti foi um erro de marcação do, Sim, do, do Arsenal ali. Que é uma equipe, como você falou, é uma equipe que se defende muito bem, que aí, infelizmente, com o erro, ainda mais contra uma equipe que realmente pune, né? pune, Pune. isso. É uma equipe que precisa de muito pouco para fazer gol, como a equipe do PSG. E aí foi o que gerou o resultado da partida. E aí, como a gente estava falando, os erros acabam decidindo a partida em competições assim. Foi o que aconteceu, né? Na disputa de pênalti, um erro foi o que gerou o título do PSG, que foi Uhum. o erro de Gabriel Magalhães, que assim, quando o cara, a gente que assiste futebol, a gente percebe, né? Quando o cara vai cobrar o pênalti. E aí ele depositou ali uma força demais naquela cobrança e acabou isolando a Vai bola. bater muito no ângulo, né? Apesar de, tipo assim, na minha opinião, a história ali do PSG, do Arsenal ser campeão ia ser mais cativante, que a gente viu o drama dos torcedores Sim. ali. Primeiro gol já tinha 10 minutos de jogo, o gol do Chora. Arsenal já tinha gente se debulhando em lágrimas, entendeu? E eu acho Então, interessante também como o PSG teve essa reviravolta, né, dos últimos anos pra cá. sim, Era um time que investia muito, que gastava muito dinheiro nas contratações. Não que deixou de gastar, né? Tipo, o João Neves foi caríssimo, o Kvara foi caríssimo. Mas um time que dessa vez investiu certo e realmente mudou o patamar do clube. uhum, O Mbappé saiu, a expectativa era que o time tivesse essa queda de patamar. Tinha chegado na final, né? Ou na semi contra o Borussia e caiu. E no ano seguinte, sim. bateu a final, campeão. Hoje não, né? Esse ano, Esse ano ganhou. final de novo, campeão, bicampeão É, seguido. Primeiro time
dessa era moderna, né? Depois do Real Madrid, é ser bicampeão. Bicampeão. É isso, é o que a gente fala. O PSG, antigamente, ele é um time muito focado em contratar grandes estrelas, porque eles acreditavam que as grandes estrelas eram o que ia dar grandes títulos para eles. Aí você pode citar como David Beckham, como Ibrahimovic, como Cavani, como Neymar, Mbappé. De Mbappé nem Maria. tanto, porque Mbappé era uma promessa, né? Sim. Quando eles tiraram eles do Mônaco. Ele do Mônaco. Messi. Então era um time, é um time que apostava muito nessas estrelas para ser campeão. E aí chegou um gênio, que na minha opinião é um gênio do futebol, que é o Luiz Henrique, e falou: opa, a fórmula para você ser campeão não é você ter um jogador de destaque, você ter uma estrela no elenco. O, o, o que gera uma equipe campeã é o conjunto. É o conjunto da obra. É você ter um time equilibrado. E o que a gente não vê na equipe do PSG. Aí você via uma equipe com Messi, Mbappé e Neymar no ataque, e aí você olhava na lateral tinha Bernat, entendeu? E aí era um time altamente desequilibrado ali. Era um time muito bom ofensivamente, mas defensivamente péssimo. E hoje em dia você vê o PSG com os dois melhores laterais do mundo, que Nuno Mendes e Hakimi. Um dos melhores zagueiros do mundo, que é Marquinhos. O meio de campo do PSG com Vitinha, com João Neves, Fabian Ruiz, que são três dos melhores meio-campistas do mundo. E a gente vai ver um trio de ataque com Doué, Kvaratskhelia e Dembélé, entendeu? Então é um elenco altamente equilibrado, onde tem destaques em todas as posições, coisas que a gente não via no PSG antigamente. Uhum. E aí vai do seguinte debate: será que Mbappé era o ponto de desequilíbrio desse elenco? Porque a gente vê algumas declarações de Luiz Henrique falando que o Mbappé era um cara que era destaque do time, era inegável, é um cara que só ele muitas vezes decidia as partidas, mas era um cara que taticamente ali não entregava tanto para o elenco. E se ele era um cara muito individualista, não um cara do grupo. Então era um cara que muitas das vezes tentava fazer alguns lances por conta própria, que atrapalhava ali na tática defensiva, no modelo defensivo do elenco. Então era um cara que às vezes ajudava ofensivamente, mas deixava ali um espaço no meio de campo onde podia gerar um contra-ataque e um gol do time adversário. E aí a gente vê isso justamente no Real Madrid, que era um time muito bem equilibrado nos últimos anos, que foi campeão de Champions League vários anos aí, com um modelo de jogo. Quando chegou o Mbappé, acabou, infelizmente, indo para o segundo ano consecutivo sem ganhar praticamente nada. E tem uma coisa assim alarmante que eu vi ontem, um portal de estatística europeu. Claro, o Mbappé, ele é bizarro, ele já tem 4 gols em finais de Copa, é um jogador fora de série, já para mim um dos melhores da história. Mas esse dado ele trazia um levantamento das 20 principais, as 20 principais ligas do mundo, as ligas nacionais. Aí ele trazia um dado de quanto esses jogadores pressionavam as defesas adversárias por jogo. Sim. Sabe quantos jogadores tinham à frente do Mbappé? As 20 principais ligas do mundo. Né? São as 20 principais, ou as 5 principais da Europa. Contando Liga Mexicana, Liga Brasileira, Liga Argentina. 19 já na frente dele. Todos os jogadores, todos os jogadores dessas ligas estavam na frente do Mbappé. Ou seja, ele é o jogador que menos pressiona no mundo. Ou seja, ele não tem praticamente esforço defensivo nenhum. É um jogador que, por exemplo, se pegar o Neymar agora no Santos, na condição que o Neymar tá hoje em dia, ele ajuda mais o sistema defensivo, ele pressiona mais do que o Mbappé. Isso pra mim é uma loucura. Óbvio, gente, que craques que nem Neymar, Mbappé não precisam ter um esforço defensivo grande. Mas pelo menos pressionar. Mas um mínimo é o pressionar o goleiro. Que menos, né? Das 20 principais ligas, as 20 principais. Isso pra mim é uma loucura. O que a gente fala não é nem pressionar, não é nem ser aquele cara que não é tipo assim, eu falo um Dembélé, mas também não é um Harry Kane da vida que volta lá pra buscar a bola no zagueiro e defender do nada virando um volante. Não, é o cara ali pressionar um goleiro. Ou então fazer o que um Rogério Ceni gosta muito, que é botar o atacante pra marcar volante. Sim. Marca aqui o volante. É um cara que realmente ele
ele se doa para o ataque, se doa para ir para jogar individuais, tanto que a gente vê muitas vezes Mbappé reclamando sobre bater pênalti ou o cara não ter fazer uma jogada toda e não tocar a bola para ele, entendeu? Então um cara bem individualista ali, Sim. que isso aí pode pesar em muitas equipes. Aí a gente só vai saber daqui para frente, porque é um cara que já tá envelhecendo e, É 27, né? esperando e até agora a gente espera uma maturidade chegar. Obviamente é um cara que já ganhou Copa do Mundo, já ganhou Copa da França, já ganhou Francesão lá. Vai ser artilheiro agora, uma artilheira É dessas isso. Copas, eu acho. Mas até o momento não ganhou um título assim de expressão pelos clubes Sim. que ele disputou. E é um cara que enfrenta esse problema, né, de relacionamento Sim. praticamente por todos os lugares onde ele passa. Eu acho que o lugar que Aquele meme dele de ditador. do ditador é ela chama ele de Mutuba agora no Twitter, porque fala que ele é o ditador. E acho que o único lugar realmente que ele não passou, né, por nenhum tipo de problema assim de vestiário tão alarmante é agora, né? Agora não, né? Mas tipo, durante todo esse processo aí Uhum. na seleção francesa, acho que é o lugar que ele menos tem problema de vestiário. Isso só para que fique claro, pressão que eu falo não é nem ele fazer uma pressão. É, realmente o jogador tá passando e ele se esforçar um pouquinho Defender. pra poder não se defender, né? Isso já conta na estatística. Mas Então, é isso. falando de Mbappé, né? Uhum. Falamos da final da Champions League. Champions e de Rios. 9 dias. Faltam Tá chegando. 9 dias. Eu não aguento mais de ansiedade. Faltam 9 dias pra começar O a bom que Copa. tá tendo esses amistosos aí que tá dando pelo menos uma aquietada no coração. Não, dá pra você, tipo, já, tipo, quebrar um pouquinho da Sentir ansiedade, isso. mas tá uma loucura, velho. Ontem eu tava na academia escutando uma playlist que chamava exatamente Músicas de Copa do Mundo. A playlist era essa, porque eu não consigo, todo momento eu tô consumindo conteúdo de Copa, o Né? meu Twitter é só Copa, meu TikTok é só Copa, meu Instagram é só Copa. Meu explorador do Instagram só dá Copa. Eu tô tomado pelo espírito de Copa já, Gui. E é muito bom isso aí, porque há muito tempo que eu não fico tão Empolgado. empolgado e focado assim. Pô, eu consigo falar de todos os jogadores da seleção, Sim. entendeu? Eu consigo passar aí que a convocação é exata na minha mente. Eu posso dar pitaco de quem vai ser titular, entendeu? Eu sei como é que tá. Então a gente tá consumindo muito conteúdo e isso é muito bom, até Sim. porque dos últimos anos é uma das Copas que eu vejo mais disposição assim, do pessoal. Comoção, né? Comoção de você ver. Poxa, o treinador da seleção tá sendo tietado. Já fez entrevista no Jornal Nacional, entrevista para Luciano Huck. Então, empolgado, assim, velho. a gente vê o povo voltando a pintar a rua. Eu passei aqui próximo da faculdade, ali na região da Gal Costa, aqui na saída do Petro de Pituaçu, Sim. que embaixo tem uma rua que tá toda de bandeirola da Copa do Mundo. Eu falei, caraca, que massa, velho. Pô, Entendeu? Então, tá sendo uma comoção muito boa. Eu tô vendo pessoas realmente lutando pra comprar camisa do Brasil. Inclusive, a nossa menina da produção aqui, Isley, colega nossa também dos outros programas, juntou com a galera do trabalho pra comprar a camisa do Brasil ali numa loja que tem próximo da onde a gente trabalha. E aí. Entendeu? É uma comoção muito boa da galera ficar ali na expectativa de quem vai ser convocado, coisa que a gente não via nos últimos anos. Uhum. Então é um clima muito bom, muito gostoso, que a gente espera que no final dê bom, né, pro Brasil. E, cara, um sentimento que eu tinha, na verdade, 2018, eu achava que o Brasil seria campeão. 2022, eu também achava que o Eu Brasil tinha certeza. seria campeão. Mas quase certeza. Esse ano é diferente, esse ano eu sinto que o Brasil vai ser campeão. É muito mais o sentimento de falar, pô, velho. Não é nem achismo, é mais o sentimento. Tô com aquele fim de que vai vir coisa boa, de que tá todo mundo muito junto. Eu tô vendo no jogo do Brasil, todo mundo postando quando o Brasil fez gol, todo mundo comemorando. Eu sinto que a gente tá todo mundo muito empolgado esse ano, que tá chegando o momento. Pra quem é muito fã do Neymar também, a gente tem aquela sensação de que é a última, então de que, sei lá, é a narrativa dele, é como se fosse a jornada do herói, né? A carreira dele, Sim. ele começou com esse objetivo, foram acontecendo as coisas, não foi chegando.
esse ciclo de agora, né? Ele passou por muitas lesões, então o roteiro tá só se encaminhando pra no final a gente ser campeão do mundo. E eu acho que o primeiro gol do Brasil na Copa e o primeiro gol dele, do Neymar, vai ser o gol assim mais comemorado, pelo menos da minha parte, vai ser o gol mais comemorado da minha vida. E pô, vai ser uma loucura, eu não consigo imaginar como eu vou ficar na Copa do Eu Mundo. tava assistindo um vídeo, né? Num documentário no YouTube, e era sobre a Copa de 94. E aí, engraçado que você fica olhando assim, esses vídeos de antigamente, você fala, poxa, faz sentido com o momento que a gente tá vivendo agora, Uhum. sabe? Porque a gente bota aqui, para chegar pra Copa de 94, o Brasil ficou 24 anos sem ser campeão da Copa do Mundo, E agora? passando por vários vexames nas últimas Copas, perdendo a Copa América, onde seu principal destaque da seleção foi convocado de última hora, que foi o caso de Romário, que ele só foi convocado porque, não lembro qual foi o jogador, se machucou, e aí ele Uhum. teve que ser convocado porque era uma opção ali que era unânime, onde as pessoas pediam ele, e acabou que Parreira e Zagallo convocou. E ele foi o destaque daquela Copa do Mundo, onde a gente vê atletas que a gente não tinha uma expectativa de ser destaque da Copa, e foi, como o Dunga. A gente tem Próprio Brasil, né? o pensamento de, poxa, Dunga é o capi, é o, cap, era o, cap- é o capitão de 94, um dos grandes destaques, mas a gente não sabe o quanto Dunga, a galera que não viveu aquela época não sabe Sim. o quanto o Dunga era Era contestado na subestimado. seleção, Sim. entendeu? Então, a gente viu um roteiro ali Parecido, sendo né? parecido. E aí, que nem antigamente, né? A gente falava, fulano de tal se machucou aqui do joelho. Sabe quando o Neymar se machucava? Uhum. Mesma coisa de Ronaldo Fenômeno na Copa de É. 2002, entendeu? Você vai Então, tentando procurar as narrativas para é, você poder juntar ali no final, dar o mesmo final. Então, acho que é isso que move muita gente, se prende muito em narrativa. A gente é muito movido pela fé, né? A gente assim, que costuma falar, né, que brasileiro acredita muito, né, no lúdico, se prende muito em coisas pequenas, às vezes, que a gente percebe e fala, pô, isso aqui já aconteceu sim, lá atrás. A gente se prende, né, nessas pequenas coisas e acredita, né? A gente sempre fala, né, que brasileiro não desiste nunca. Então, por mais que em algum momento do ciclo a gente falasse, pô, tá muito improvável a gente chegar na Copa com essa aham. expectativa, a gente acreditou e aí estamos aí agora, né? E aí Nas vésperas da Copa. eu tava vendo também um discurso de Jorge Igor. Obviamente teve muitas opiniões dele ali que eu sou contra e tal. Uhum. Mas uma que ele falou certo, que tipo assim, muitas pessoas estão interpretando esse momento da seleção como um oba-oba e tal, como a seleção tivesse, o povo botando uma carga Muito muito grande. grande nessa seleção, mas na verdade eu acho que é totalmente o contrário, né? É o povo que tá mais dando uma confiança sobre, de fato, somos brasileiros, vamos confiar nesse elenco aqui, porque não tem pra onde correr, a gente tem que confiar nos nossos jogadores. Mas é um elenco que, assim, tá fazendo praticamente o roteiro certinho, entendeu? Não tá, se você vai ver, é um elenco onde os destaques não estão dando entrevistas falando, vamos ser campeão, vamos ser o que, mas transmitindo a confiança na seleção. A gente vê um time que se despediu da Em grande torcida, estilo. em grande Foi estilo no Maracanã, dando uma goleada, né, de 6-2 no Panamá, jogando bem com os destaques, os novatos da seleção, jogando bem com o gol de Vinícius Júnior, que é alguém que é um atleta que a gente pede preciso, a gente muito cobra que jogue o que joga no Real no Madrid. Real Madrid. Tá muito, tudo muito bonito. A gente vê o destaque como o Neymar tá sendo bombardeado pela mídia, de não vai dar certo, a galera, vai dar certo, não sei o que, não vai dar, sabe? Eu tenho os memes do TikTok que falam assim, que é até um criador aqui da Bahia, que ele fala assim, como tá o clima de Neymar até a estreia, né, da Eu Copa vi do Mundo. esse. Aí tá assim, Neymar acaba de descer do ônibus aqui e espirrou, acho que não vai jogar não, a Copa do Mundo. Aham. Neymar não sei o que, não sei o que. Neymar acaba de tropeçar aqui na rua e não vai jogar bola. Neymar acorda Uma loucura. sabe? Semana passada estava uma loucura. E foi na coletiva do Ancelotti, né? De pré-jogo. Foi a pré-jogo que ele praticamente acabou com isso, né? Quando ele Vai falou: jogar. não, o Neymar estará na Copa do Mundo. Ele é um dos 26 jogadores. Ponto. E acabou. Independente. E, tipo assim, foi ele fazer isso de sábado pra cá.
eu acho que foi o período que eu menos vi, tipo, a galera fazendo posts ou dando informações, tipo, informação exclusiva aqui agora. Foi o que os furos pararam de sair assim que o Ancelotti dessa entrevista. Uhum. Foi, tipo, de um ano pra cá, o momento que eu É a mesma menos forma ouvi a de palavra blindar, Neymar. né? É a mesma forma de blindar a sua equipe. Fala assim, Exato. pessoal, independente do que vocês falam aqui, eu escolhi essa galera aqui porque eu confio nesses 26 jogadores e aqui vai ser o meu time que vai trazer, com fé em Deus, alegria para Uhum. essa nação. Então, eu tenho já o meu time titular, tanto que para mim foi muito incrível ele ter chegado na coletiva e perguntar ele assim: quem vai jogar esse amistoso? Ele, você quer ouvir? Anota aí. Falou os E falou os 11. Entendeu? É tipo, mostra que ele tá confiando nesses atletas, que vai ser essa galera mesma aí e dane-se. Entendeu? E eu acho Independente do que isso aconteça. massa do Ancelotti também que ele tava na cabeça, né, com essa ideia de utilizar 2 jogadores no meio campo e 4 no ataque. E depois do segundo tempo absurdo da seleção brasileira contra o Panamá, que Danilo e Paquetá, poxa, eu fico até arrepiado e feliz de falar isso. Os caras jogam aquilo ali, aquilo é futebol. Tem um lance do Paquetá que no segundo tempo que ele pega a bola praticamente nessa região do campo, faz a jogada inteira e dá o passe. Se eu não me engano, é pro Endrick ou é pro gol do próprio Danilo. Que é aquilo ali, é o futebol brasileiro. Então a galera questionou: depois desse segundo tempo, você tem alguma pretensão ou pode pensar em mudar o esquema de 2 jogadores no meio campo para eventualmente ser 3? Ele, sim. Então é um cara que não é ortodoxo, ele tá aberto a mudanças a curto prazo. Sim. Não vai ficar preso numa ideia, tipo, não vai morrer, não vai morrer abraçado com a ideia durante a Copa inteira. Foi o que eu tava vendo também, um documentário. Um documentário não, era mais um vídeo explicando o modelo de jogo de Carlo Ancelotti. E diferente dos outros treinadores, né, da geração dele, como aí eu boto o José Mourinho, Pepe Guardiola, entre outros, né, como o Alex Ferguson do Manchester United, eles tinham um modelo muito de jogo característico. Muito bem estabelecido. Ninguém sabe atualmente qual é o modelo de jogo de Carlo Ancelotti. Ele não tem um modelo para chamar de seu. Ele é um cara muito versátil que se molda ao time que ele tá, entendeu? Então ele não é um cara que sabe trabalhar com jogadores de diferentes personalidades, né? A gente vê ele treinar Kaká, Cafu, Ronaldo. sabe? Ou os Ronaldo. Ronaldo, né? Ele treinou os Sim. dois. Maldini, Gattuso, que eram caras extremamente com temperamentos muito diferentes. Querendo ou não, você treinar o Real Madrid certamente gera uma pressão ali de preciso ser campeão, preciso trabalhar com esse atleta aqui porque é o maior time do mundo, entendeu? E aí é um cara que sabe muito. Eu digo ele como um treinador que bom de grupo, que sabe gerir pessoas e é uma liderança, querendo ou não, como diz o livro dele, é uma liderança tranquila. Né? Eu acho muito, muito bacana esse do Ancelotti, que ele é como você falou, um treinador que gere muito bem grupo e, tipo assim, pelo que a gente ouve os jogadores falar sobre ele e sobre o que a presença dele nos vestiários se traduz em campo, percebe também que ele um treinador também que é muito bom em gerir pessoas. Sim. Porque se você pegar o exemplo de Kaká, como você já falou, o melhor período da vida dele como jogador de futebol foi sobre os comandos do Carleto, naquele período de 2004 a 2008 ali no Milan. O próprio Cristiano Ronaldo, quando estava sob o comando do Ancelotti, foi um bizarro da bola, assim. Todo o período de Cristiano Ronaldo no futebol é bizarro, mas quando ele estava sob o comando do Ancelotti, era uma loucura. O próprio Vinícius Júnior, o melhor período dele foi com o Ancelotti também. Um exemplo que a galera gosta muito de trazer também pra mesa, que é um jogador que, a gente tá falando de Copa do Mundo, né? Em 2014, foi o melhor jogador da Copa, na minha opinião. O Rames Rodrigues também é um jogador que não dá certo com ninguém, mas com o Ancelotti ele sempre jogou bola. Então, ele é um cara que sabe extrair muito bem dos grandes jogadores, sabe extrair muito bem dos grupos. E como você falou, é um treinador muito versátil. Não é um treinador que ele tem um método de jogo como se fosse uma doutrina, né? Que é aquilo ali e pronto. Ele é muito versátil, ele sabe utilizar as variações que ele tem, os elencos que ele tem muito bem. E eu acho que isso pode ser um ponto-chave para essa Copa do Mundo que a gente está entrando. E acho que esses jogadores que estão no banco, que estão se destacando, podem ter sim uma chance de, eventualmente, ter uma oportunidade de ser titular
na Copa, né? E sobre o amistoso, vai chegar os dois zagueiros, que é Marquinhos e Gabriel Magalhães, Uhum. que vai ser ali a dupla de zaga provavelmente titular dessa Copa do Mundo, e vai ser um dos jogos que ele vai testar realmente o time que provavelmente vai ser o titular da Copa do Mundo, né? Que vai ser, na minha opinião, deve ser os dois zagueiros, Gabriel Magalhães e Marquinhos, Alisson no gol, obviamente, e aí eu acredito que ele possa botar um Douglas Santos e o Wesley, Gostei muito do jogo do Wesley. entendeu? E aí ele ficou na dúvida se vai continuar com Casemiro e Bruno Guimarães e Matheus Cunha. Matheus Cunha, ou ele vai para optar por um Danilo, Lucas Paquetá. Paquetá, entendeu? Mas aí vai ter que ver o que vai ser de Carlo Ancelotti nesse jogo, porque acredito que esse jogo, acredito não, certeza que esse jogo aí vai ser o divisor de águas, porque ele vai ter realmente o elenco completo, né, em mãos, né, para decidir o que ele vai fazer. Minha mãe já falou, já, inclusive, que ela no último jogo, esse Lucas Paquetá não pode ser banco de forma nenhuma. Eu acho muito legal. Tipo, tem gente que não gosta quando chega a Copa do Mundo, gente que acompanha mais futebol a fundo. Vai chegando nesse período de Copa, aí, tipo, a galera que não acompanha tanto começa a dar as opiniões, fala, não sei o que, porque esse cara tinha que ser convocado, esse cara tem que ser titular, esse cara não pode ser titular de forma nenhuma. Aí tem a galera que é mais nerdola assim do futebol, não gosta tanto. Eu confesso que eu já fui assim um dia, mas hoje em dia eu me divirto completamente com isso. Minha mãe dando uma opinião. Tipo, nunca vi um jogo de nenhum jogador da Bélgica na vida. Ela chega durante o jogo da opinião mais absurda sobre a Bélgica e, pô, é massa, velho. Eu me divirto demais. Você é um fã ou hater do desentendido da bola que vira especialista na Copa? Rapaz, eu juro pra você, não consegui separar muito bem isso aí não. Porque tem certas opiniões que você fala, cara, o que esse cara tá falando? E tipo assim, eu gosto dessa opinião, tipo assim, pô, fulano de tal não dá pra ser titular, pô, fulano de tal tem que ser titular, porque a pessoa às vezes tá vendo o jogo de fato da pessoa, do atleta, e fala, poxa, fulano tá jogando mal. Aí eu falo, pô, concordo, não pode ser titular desse elenco. Talvez eu concorde com você. Mas quando eles começam a colocar, tipo, assuntos de fora pra justificar o porquê fulano de tal não deve ser titular e tal, não deve ser convocado, fulano de tal não vai ser titular por conta disso e disso e disso, porque ele não tá jogando lá no time dele, não sei o que, velho, seleção é isso aí. Você deu o exemplo agora de James Rodrigues. Uhum. Pô, tem um exemplo melhor de James do que ele? O cara que não joga nada, já tem uns 10 anos aí ou mais, que chega na seleção colombiana, o cara se transforma. O cara vira um outro ser humano. Bate nele, não cai, não se machuca. É golaço. É o cara que se doa o tempo todo, que defende, que ataca. E, entendeu? Não tem o que saber. Não tem o que fazer. Tem que ver o cara jogando pela seleção pra saber se ele vai ser destaque ou não. Entendeu? Tipo de coisa. Mas eu acho que é muito isso. Eu acho que, tipo assim, tudo bem, você provavelmente vai ouvir a opinião do cara. Eu, pelo menos, faço isso. Eu escuto, falo, dou risada, falo, pô, nada a ver, dou risada. Mas eu acho que Copa é muito disso. Eu acho que se a gente tira esse elemento do desinformado que vira especialista, tipo, por exemplo, da mãe que não gosta de futebol, mas nas vésperas da Copa vai pra rua, pinta a rua no dia do Jogo do Brasil, tá empolgado, fala, acorda, filho, tem Jogo do Brasil. Eu acho que a Copa é muito isso, por isso que é um evento tão grande, todo mundo se comove, todo mundo se junta, todo mundo faz questão de torcer ali pro mesmo time. Você torce pro Bahia ou pro Vitória, tá todo mundo junto ali no mesmo dia pra poder torcer pela seleção. Eu acho que a mágica da Copa é essa. E eu sinto que esse ano tá, não sei, sentindo que tá mais forte e que tá todo mundo junto e que, não sei, eu tô com a sensação de que esse ano vai, velho. Se não for, eu vou chorar muito, velho. Pô, Não, eu vou chorar muito. Eu já imaginei chorando diversas vezes já esse ano. 2022 pra mim foi um ano que assim, eu depositei muita confiança naquele elenco. De, poxa, talvez seja realmente a última Copa de Neymar. Na última, né? Essa a gente tem certeza que é a última, mas a última. De 2022 a gente tinha aquela dúvida se ele ia jogar mais uma. E aí aquele jogo ali, pra mim, da forma que foi também, foi muito emocionante. Você já conseguiu rever o jogo? Poxa, você assiste ali os dois minutinhos ali o vídeo tem 10 de melhores momentos. Você assiste dois, você fica agoniado, tipo, Eu não que consigo. merda, velho. É muito ruim, é muito ruim a sensação. E assim, eu juro pra você, foi uma das últimas vezes que eu realmente, de fato, chorei por futebol, entendeu?
Era aquela criança que o seu time perdia, você chorava e não sabia o porquê tá chorando. Entendeu? Você jogava a bola na rua e você perdia, você começava a ficar com vontade de chorar. Mas depois de crescido assim, foi um dos últimos jogos assim que eu parei. Falei, Esse jogo foi destruidor, velho. Eu lembro que esse jogo foi, acho que se não me engano, foi 1 da tarde e, tipo, tava muito empolgado, fez esse jogo na rua. E eu lembro quando o Neymar fez o gol, que é a única coisa que eu consigo ver desse jogo. Tipo, não consegui rever os lances, nem a disputa de pênalti. Só o gol do Neymar que eu consigo ver, porque, pô, me arrepio todo, já chorei já depois, já vendo esse gol. E quando acaba o jogo, a sensação era de luto. Pra você ter uma ideia, eu não consegui ver o jogo da Argentina contra a Holanda, que foi um dos melhores jogos da é, história das Copas, porque eu não queria saber de futebol. Eu lembro que na época eu morava em Morro ainda, eu lembro que eu fui pra praia, fiquei sentado assim, tipo, só vendo as coisas acontecerem, tipo, sem pensar em nada, de tão triste que eu tava ali. aquele vídeo de Marquinhos, aquela foto de Marquinhos, ele fica assim, na sacada, pensando em sei lá o quê. É, é exatamente isso. Foi assim, uma loucura pra mim. Eu acho que é o grande. Tipo, nos últimos 10 anos, meu time só tem me decepcionado. Então, eu acho que o meu grande trauma futebolístico foi esse. A última Copa foi bizarro, assim. Eu não Justamente, fiquei. eu tava criando já expectativas de. O Brasil empatou, o Brasil fez o gol ali na prorrogação. Eu falei, putz, tamo na semis, né? Uhum. E aí eu já tava fazendo planos positivos, vai fritar, tal, Aí, assim, Brasil, a gente já, já. velho, eu não tava nem assistindo mais o jogo. Eu não tava nem assistindo mais o jogo, eu já tava assim, caraca, velho, como é que vai ser esse próximo jogo? E aí, eu vou assistir aonde, com quem? Não sei o que, como que vai ser, não nada contra os caras. Aí você fica com aquela sensação de, caraca, mano. E é o Não, banho de água fria não, que pode quebra. falar. Não, é isso. É o banho de água fria que quebra, que quebrou a expectativa da gente. Pra mim foi um silenciador, porque, tipo assim, quando o Brasil faz o gol até a hora dos pênaltis, que aí quando o Brasil nas cobranças fez o gol, eu comemorei. Mas no momento que o Brasil toma o gol, até a primeira cobrança do Brasil, eu fiquei em completo silêncio. Quando o Brasil toma o gol, eu geralmente não fico puto quando o time toma o gol, eu geralmente fico em silêncio, absoluto. Aí eu fico em silêncio até o momento que o Brasil bate o primeiro pênalti, faz o gol, aí obviamente eu comemorei, mas se alguém quiser me mutar em algum momento eu estiver falando demais, é só colocar o vídeo da Croácia fazendo gol, porque é um silenciador automático, assim, pra mim. É bizarro, velho. Das que você acompanhou, essa foi a mais dolorosa? Foi porque a única. 2018 eu tenho um flashes assim. Eu, 2018 tem um flashes, 2022 foi a que eu realmente assisti assim, de pô, vou parar pra assistir aqui, vou. De reunir os amigos, de mandar mensagem no grupo falando, poxa, esse jogo aqui e tal, tal de ler o jogo taticamente, Uhum, de ver por posições e tal, de analisar o jogo com uma certa propriedade, porque querendo ou não, em 2018 eu ainda era muito novo, né? uhum. Então, foi isso. E aí a sensação é triste, né? Foi a Copa realmente que eu senti o baque. Em 2014 eu não senti o tanto baque assim, porque eu não tinha noção ainda do que era uma seleção brasileira, do que era o futebol. 2018 teve aquela tristeza da forma que foi e tal, mas assim, o lance de Gabriel Jesus eu não consegui discutir o que aconteceu naquela Copa, se o Brasil tivesse de ganhar, porque eu não tenho uma lembrança dos jogos, mas dos 22 eu lembro de todas as partidas, do que aconteceu em todos os jogos, do porquê o Brasil perdeu, poxa, porque sabe? Então você fica remoendo. E se ele tivesse botado o Bremer em vez de Fred? E se o Fred não tivesse subido? E se Casemiro desse uma porrada em Modric? E se o joelho de Marquinhos não tá ali? E se Alisson pega? Sabe? Tem vários esses aí que vai ficar eternamente na nossa É, mente, se não ganhar esse ano. tem aquele vídeo do Neymar, ele. Pra que tá todo mundo subindo depois do. Pô, É, eu fico que nem Galvão depois daquele jogo. Galvão, todo mundo. Todo mundo que ele encontrava, ele falava, não dá, não tinha por que não subir, tinha. faltava 4 minutos. Todo mundo que ele encontrava, ele falava isso. É complicado. Produção, dá tempo da gente fazer as projeções pra essa Copa? Rios, projeções pra Copa desse ano. Pra você. Poxa, deixa eu só procurar aqui. Mas se quiser falar sobre projeção, pode falar. Porque eu fiz uma simulação. Eu também fiz Eu a fiz a simulação. simulação da Copa do Mundo. E assim, a simulação que eu fiz aqui, eu achei. A simulação que eu fiz dá um Brasil e França na final. Brasil e França? Exato.
Cara, eu acho que sua simulação tá muito parecida com a minha, velho. É isso. Ó, Deixa eu ver a minha aqui. procura. Não, não é esse. É a segunda ali? Aqui, achei. Dava aqui Brasil e. Brasil e França Brasil na e França. final. É isso. Justamente. Vou falar do Brasil. Dá um Brasil e Japão ali nas oitavas de final. Porque, se eu não me engano, o Japão tem chance de enfrentar o Brasil por conta do grupo, né? Aham. E aí o O Japão, Brasil pega o segundo. Japão ficando em segundo, o Brasil ficando em primeiro, o Brasil pega o Japão. E aí depois nas quartas o Brasil pegaria um Equador, porque na minha projeção o Equador enfrentaria o Senegal nas Sim. oitavas. E aí o Brasil e o Equador ali, um joguinho ali chato, porque o Equador tá com a seleção até que encorpadinha esses anos aí, mas o Brasil passa, na minha opinião. E aí nas semifinais o Brasil pegaria. Nas semifinais não. Nas. Poxa, tem 16 aulas esse ano. 16 É, avos. 16 avos o Brasil enfrentaria o Japão. Oitava de final o Brasil enfrentaria o Equador. Nas quartas de final o Brasil enfrentaria a Inglaterra. Então seriam jogados. E do outro lado teria a Argentina e Portugal nas Argentina e quartas. Portugal. Então seria um divisor de águas ali para saber qual vai ser o último embate entre Messi e Cristiano Ronaldo. Minha opinião, na minha opinião e na minha simulação, eu botei que Portugal passa. Então o roteiro se cria. Porque Messi já ganhou. Dane-se, pô, Messi já ganhou a Copa do Mundo. Não quero a Argentina de novo. E aí na semifinal daria Brasil e Portugal. Que aí seria a disputa do ouro, né? Seria o A grande. disputa do ouro, Seria papo reto. literalmente a disputa do ouro e a batalha. A batalha, sabe? Histórica. E aí a final, na minha opinião, o Brasil passar na semifinal aí. E a final seria Brasil e França, com a França passando da Espanha na Na semis. semi, né? A minha projeção tá um pouquinho diferente, tipo assim, o desfecho final é o mesmo, né? O Brasil sendo campeão do mundo. Mas na minha projeção, o Brasil passa também pelo Japão nas oitavas. Nas quartas não, né? Passa pelo Japão nos 16 avos, né? Nas oitavas, pegar a Noruega, um jogo difícil. Zebra aí, tá? Com o Odegaard jogando muito, o Haaland, então o Brasil ia ter uma dificuldadezinha ali, mas passa pela Noruega. Pega a Inglaterra nas quartas e a gente mostra que o país do futebol é o Brasil, não a Inglaterra. Aí, como você falou, depois de uma quarta de final pegada de Messi contra Cristiano Ronaldo, Argentina e Portugal, a gente pega o Portugal nas semis, passa e é campeão em cima da França, vingando 98, vingando 2006. Brasil, campeão do mundo 2006. Festa nas ruas, carnaval em Salvador, em junho, em julho, né? No meio do ano, festa da rapaziada. E eu completamente louco da cabeça, sem saber onde eu tô, feliz, com o corpo em que está fazendo projeção astral, tudo. Vai ser essa a minha situação pós-título do Brasil, segundo a minha simulação. A nossa simulação ficou até que bem parecida. Até a semifinal do outro lado lá. Deixa eu ver como ficou a semifinal. Espanha e Bélgica e França e Holanda. O meu deu França e Marrocos. França e Marrocos. Eu dei que o Marrocos ia passar da Holanda dos 16 avos. Uhum. É isso, velho. Então, campeão pra você, Brasil. Brasil, ganhando da França também naquele... Pô, na minha opinião, pra mim, o Brasil passa na semifinal, mas esse joguinho entre Portugal e Argentina vai ser aquele jogo que todo mundo vai parar pra assistir, Nossa, velho, que expectativa. E espero que nenhum desses me traia. Por exemplo, na minha projeção aqui, eu botei que ia dar Argentina e Uruguai nas 16 Que avos. também vai ser um jogaço. Entendeu? Eu botei que Portugal e Gana, tipo... obviamente o lado da Argentina tá um pouco mais difícil, porque eles vão enfrentar, sei lá, o Paraguai na minha projeção, Paraguai nas oitavas, entendeu? E Portugal enfrentar a Suíça, mas sei lá, a gente viu que Copa do Mundo pode tudo acontecer e um desses tropeços aí acaba todo o filme, né? Toda a trama. Uhum. Então, campeão Brasil. Isso. Pra mim também, campeão Brasil. Artilheiro. Putz, acho que vai dar, sei lá, um Mbappé da vida. Mbappé? Acho que dá um Mbappé porque a França vai chegar na final. Eu também acho que Mbappé é artilheiro e com grande chance de se tornar o maior artilheiro da história das Copas. Messi pode, inclusive, fazer isso primeiro, né? Se tornar, mas acredito que Mbappé passe depois. Porque a última Copa, por exemplo, a gente pegar um recorte de Messi, a maioria dos gols que ele fez foi de bola parada, né? Uhum. E aí, a gente não sabe como que vai ser o Messi no jogo jogado. E a Argentina, querendo ou não, a geração que foi campeã da Copa do Mundo tá envelhecendo, né? Sim. Que tá ficando agora mais velho. Isso. Surpresa da Copa? Surpresa da Copa, eu acredito que seja ali
A gente pode botar. Portugal é uma surpresa da Copa do Mundo, né? É, Mas aí uma seleção que pode ser surpresa pra mim pode ser o Equador, ou as seleções ali, Paraguai, que querendo ou não tá com uma geração interessante uhum. de time. Pra mim, a surpresa vai ser a Noruega. Acho que chegando já numas quartas vai estar superando a expectativa, né, de muita gente. Pra mim, eles são a surpresa. Melhor jogador jovem da Copa. Eu vou de Lamine Yamal chegando até as semifinais contra a França, mas perdendo, porque a Uhum. seleção da França, acho que, na minha opinião, é melhor. Mas acho que eu vou de Lamine Yamal porque eu acredito que Endrick e Ryan possam ser destaques da seleção brasileira, mas estamos falando sobre premiação. E aí premiação possa ir lá mais pro lado da Europa. Porque a gente Uhum. sabe como é que funciona também como é que funciona o sistema, né? O De sistema é votação. difícil. Uhum. Eu acho também que o Lamine vai concorrer pro melhor jogador jovem. E pra mim também ele concorre ao de melhor jogador. Que na minha opinião será. Quero acreditar nisso, né? Que será Neymar Júnior pela fase final que ele vai fazer ali de Copa. Acho que ele vai ser o melhor jogador. Pra você, Da Copa do Mundo? sim. É isso, eu vou muito da estatística e do óbvio, né? Que na minha opinião possa ser um Mbappé da vida, Sim. mas eu também, meu coração quer acreditar, eu falo Mbappé, mas eu quero muito estar errado e que seja Neymar ou qualquer outro jogador da seleção brasileira. Poxa, meu sonho é ver um Endrick da vida arrebentando essa Copa do Mundo, sendo artilheiro e Melhor com 19 jogador. anos. Caraca, Vai ser histórico. ia ser histórico, entendeu? Ou um Ryan da vida também sendo um artilheiro da Copa do Mundo, ou até o Vinícius Júnior destruindo nessa Copa do Mundo sendo destaque, entendeu? Eu quero muito acreditar nisso, não ser um Mbappé, porque, com todo respeito, porque Não dá. não dá pra. A gente até tenta, mas não dá muito pra ser fã desse cara, não. E, por último, né, não menos importante, toda a Copa tem essa. Qual a seleção que você vai adotar para torcer nessa Copa? Aquela seleção mais fraca, que você justo fala, pô, gostei desse zagueiro aí, eu vou torcer para essa seleção aí nessa Copa do Mundo. Velho, eu nunca parei pra pensar assim, velho. Nunca parei pra pensar. Acho que eu não tenho um. Só vendo mesmo, só esperando começar, como você falou. Tem que esperar pra ver um jogo dessa seleção Aham, pra saber se você vai adotar. Porque a gente consome muito Brasil, né? sim. Tem Brasil, 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 Brasil. Aí não vê os outros jogos. Mas como na Copa do Mundo a gente vai parar pra assistir um embate que a gente nunca viu na vida, vai que aparece uma seleção dessa aí e a gente até torça pra essa seleção chegar ali nas oitavas, nos 16 avos, e quem sabe enfrentar o Brasil que possa ser um adversário um pouco mais fácil. Pô, me pega muito o fato de Curaçao Hum, disputar essa Copa, então acho exato. que essa é a seleção que eu vou adotar para. Provavelmente não deve passar de. Se fizer mais que um ponto, já é muito, mas eu Mas feliz escolhi. estarei, né? Eu escolho acreditar em Curaçao. Se Curaçao chegar nas oitavas, nos 16 avos de final, vai ser uma loucura e eu tô contando com vocês, estou na torcida pra galera de Curaçao aí que tá assistindo o nosso podcast. Saibam que tem uma pessoa aqui do Brasil que tá torcendo por vocês também nessa Copa do Mundo. Exato. E é isso, com esse clima de Copa que a gente encerra A mais um gente encerra, episódio, né? né? A gente vai E chegando ao aí, fim. é isso. Próximo episódio, dia 10, 3 dias antes da estreia da seleção. Vai ser pós o amistoso, então a gente ainda vai falar muito mais sobre Copa, vai falar sobre os preparativos aí para a estreia do Brasil na Copa do Mundo contra a seleção de Marrocos. Então, acompanhem, porque vamos falar muito mais sobre a Copa do Mundo com vocês. Exatamente. E, ó, antes da gente encerrar, eu só queria deixar uma dica aí pra rapaziada que gosta um pouquinho de cultura pop. Assistam Mandaloriano e Grogu. Eu, depois de 2 semanas, tive o privilégio de ir no cinema assistir e chorei, dei risada. Então, por favor, assistam Mandaloriano e Grogu. Tá muito bom, principalmente para quem gosta do universo de Star Wars. E obrigatório todo mundo assistir Spider-Noir Eu também, ia perguntar isso, se porque assistiu. é uma loucura. Eu não terminei de assistir ainda, mas é bizarra a série. Os episódios você pode assistir em colorido ou em preto e branco, então é um conceito que trouxeram Não vou que assistir. é demais. Mas é isso, Guilherme. A gente vai finalizando aqui. O programa agora com nome, com cenário novo.
vai chegando ao fim hoje. Comenta aí o que vocês acharam do nome, se vocês gostaram ou não, se você votou nesse ou não. O que vocês acharam do cenário aqui, né, que a gente trouxe hoje para vocês. E sobre os anos que a gente comentou também, comentem aí, por favor. Coisa boa, coisa ruim, engaja tudo, então, por favor, comentem. Deixem um like e compartilhem, né, com os amigos, É com a isso aí. família. Tamo junto, até semana que vem. Valeu, rapaziada. Isso Não é um Rádio, é um espaço de expressão e conexão da universidade. E também uma vitrine de conteúdos e projetos incríveis. Então, se você tem um projeto ou um conteúdo relevante, cola com a gente, bora fazer uma collab?